Olá, que bom que você veio. Aqui sou o Pastor Júlio, da Church do Alto. E esse é o nosso canal oficial do YouTube, onde você pode acompanhar tudo que tem acontecido aqui na nossa casa. Aproveite, se inscreve, dê o seu like, curte no botãozinho do sininho aí, para você receber todas as notificações do nosso canal. Muito obrigado e continue nos acompanhando pelo Facebook e pelo Instagram também. Beijão no coração, tamo junto. Paz, igreja. Paz, Amém. Senhor, igreja, amém? Shalom, é lindo dizer isso, né? Shalom, a paz do Senhor Jesus sobre a vida de Amém. vocês. Glória a Deus. Aleluia. Para nós, é um momento de muita alegria estarmos aqui nesta noite. Assim, quando o pastor Júlio nos convidou, na realidade, a esposa não estava comigo, mas eu disse a ele: Júlio, eu preciso ver como é que está a agenda da pastora Luciana. Se ela não tiver nenhum compromisso com a nossa igreja, nós estaremos à disposição de vocês para trazermos aí, ou levarmos, melhor dizendo, uma palavra que venha edificar essa igreja, que é a igreja de Cristo Jesus. E no mesmo dia eu conversei com ela, ela me disse: amor, não tenho nada. Aí eu mandei uma resposta para o Júlio: Júlio, estamos à disposição para nós levarmos uma palavra para a edificação da igreja de Cristo nos dias de hoje. Amém? Eu sou o pastor Roberto Fernandes, estou há 8 anos ali na Avenida Presidente Vargas, bem próximo do Forte Atacadista ali, na 10ª Igreja Presbiteriana Renovada, e tem sido bênção. É um trabalho árduo, trabalhar para Jesus e depender de Jesus. Eu costumo dizer que não é fácil, mas talvez seja a profissão, não sei se posso dizer profissão ou a vocação, melhor de todas. Como eu digo para minha esposa, o meu patrão é infinitamente milionário em tudo. Nada falta para ele. Então, além de ser o meu patrão, ainda ele é o meu pai. E ele tem prazer em me abençoar. Ele tem prazer em abençoar a nossa casa, assim como nós cantamos agora. Mas não somente a minha casa. A palavra de Deus, ela é clara. O nosso Deus, ele é riquíssimo, ele tem muito prazer, ele é galardoador. O que seria galardoador? Galardoador é presenteador. E o nosso Deus tem prazer em presentear os teus filhos. Você, como filho, precisa aprender a receber os presentes de Deus. Amém? Eu sou esposo da pastora Luciana. Eu a conheci quando ela tinha 14 anos. Calma, mas eu tinha 16. E nós estamos já há 28 anos casados, 30 anos juntos. Não façam contas. Em nome de Jesus. Somos pais da Laura, da Mariana, avós da Luísa. Eu só, assim como diz uma membro da nossa igreja, uma senhora falou assim: pastor, o senhor trabalha ou o senhor é só pastor? Aí eu disse assim: não, eu só sou pastor. Eu sou pastor no período integral da igreja. A minha esposa se forma agora como psicóloga. Então, tem sido bênção nas nossas vidas. Deus tem unido força no nosso ministério e tem sido uma bênção para a nossa igreja e para as igrejas a qual Deus nos leva, para levar um pouco do nosso testemunho, daquilo que Deus fez na nossa vida, nessa jornada cristã que nós já estamos há bastante tempo. Amém? Eu queria que ela falasse um pouquinho. Imagina, dar microfone para mulher e pastora, o que vai dar isso, pastor Júlio? Tem certeza? Amém, queridos? É um momento de descontração, um momento que poucas vezes nós fazemos isso durante o ano, que é se reunir como casal e estar como casal dentro da igreja. Às vezes a gente traz filhos, e aquela correria, dependendo da idade, a gente fica atrás. Mas eu quero que, em nome de Jesus, você se deixe, Deus ministrar no teu coração, se desligue lá de casa, os filhos que você deixou em casa, e, de verdade, deixa Deus falar. Amém, queridos? Nós somos somente um instrumento aqui, neste lugar. Ele me apresentou, eu sou a pastora Luciana, ele disse que eu estou me formando agora, e alguém tem que trabalhar, pastor? Porque diz que pastor não trabalha, então alguém vai ter que trabalhar. Então, vou ter que trabalhar em nome de Jesus. Alguém tem que trabalhar na casa. Então,
gratificante estar aqui hoje. E o pastor Júlio pediu que nós falássemos um pouquinho do nosso testemunho, né? São 27, 28 anos de casado. E eu digo que eu tenho mais tempo de vida casada do que solteira. Porque casei com 17 anos e de uma forma muito rápida, apesar de ter namorado 2 anos, mas uma criança. E Deus fez coisas lindas, maravilhosas na nossa vida. E nós trouxemos um pouquinho hoje do nosso testemunho. E eu quero que você, em nome de Jesus, esteja atento àquilo que Deus vai falar no teu coração. É uma história, às vezes, diferente da sua, diferente do teu casamento, mas Deus vai falar, eu creio em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu queria que você, assim como a pastora Luciana pediu, eu quero só reforçar mais um pouquinho. Esqueça daquilo que está lá fora. A Bíblia é clara. O Senhor está cuidando daquilo que Ele nos deu. Os teus filhos não são seus, são tesouros do Senhor. Então você pode ficar despreocupado que eles estão sendo cuidados, né? Se atente mesmo àquilo que Deus vai dizer. Se atente àquilo que Deus vai ministrar aos vossos corações, que com certeza o seu casamento será transformado. Amém? Queria que você fechasse os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração, uma breve oração para nós iniciarmos esse momento tão especial. Pai, nós louvamos o teu nome, engrandecemos a tua santidade e nos curvamos, ó Senhor, diante da tua majestade. Pedimos que o Senhor estenda as tuas mãos sobre esse templo, sobre esta igreja a qual nós nos reunimos, para falarmos da tua palavra, doce palavra que nos sustenta, nos mantém vivos e fortes, atuantes e vencedores, ó Senhor, porque o teu Filho Jesus já nos deu vitória. Cada casamento, cada matrimônio, ó Senhor, seja nesta noite visitado pelo poder do teu Espírito Santo. Usa-nos como uma ferramenta afiada em tuas mãos e que sejamos bênçãos, ó Senhor Deus, aqui neste lugar. Nós nos escondemos atrás da tua cruz para que o nome do teu Filho Jesus seja exaltado. Nos ajuda, carecemos da presença do teu Espírito, da direção do teu Espírito, para que venhamos entregar à tua igreja aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração. Para a glória e no nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém e amém. Glórias a Deus. Queridos, eu não quero que você se assuste com o texto que eu lerei. Tanto que quando Deus me deu esse texto, eu falei, Senhor amado. Normalmente, quando se trata de casais, são textos lindos, ricos de elogios e de amor, de formosuras, mas Deus me trouxe um texto que é para trabalhar muito bem, assim como trabalhou nos nossos corações. E Deus me trouxe com muita clareza o que alguns casamentos nos dias atuais estão vivendo. E Deus me disse que o ventre, o útero de um casal, ele pode gerar vida, mas também pode gerar morte. Isso vai depender das suas intenções. Muitas vezes nós temos intenções maravilhosas, mas essas intenções nós precisamos ter a certeza no nosso coração, e quando dizemos nosso coração, se tratando de casal, é nosso, é meu e dela e meu, porque às vezes você tem intenção, aos teus olhos, perfeitas intenções que você diz assim, vieram de Deus, mas muitas vezes não vieram. As intenções são boas, mas não são intenções de Deus. E Deus me trouxe esse texto que eu quero ler com você agora, que está lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 1 ao 10, que diz assim, um homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também a sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então me perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia, e depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que levou-o a pensar a fazer tal coisa? Você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu.
grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram e envolveram o seu corpo e levaram para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde entrou uma mulher, sem saber o que havia acontecido, e Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? E respondeu ela: sim, foi esse mesmo. E Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo ao tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés daqueles que sepultaram seu marido, e eles levarão também. Naquele mesmo instante, ele caiu aos pés dele e morreu. Ela caiu aos pés dele e morreu. Então, os moços entraram, encontrando-na morta, levaram-na, aí sepultaram do lado do marido. Queridos, nos dias de hoje, vivemos num mundo onde existe muita competição. O nosso mundo é um mundo extremamente competitivo. Competitivo em todas as áreas. E o que é mais interessante de tudo isso é que constantemente existe no mercado, tanto no mercado secular, como no mercado gospel, podemos dizer assim, dentro das igrejas, como viver bem em matrimônio. Como ter um casamento pleno. Manuais são elaborados. Existem pastores que se especializaram só em casais, palestras para casais. A gente conhece muitos que estão aí na mídia e trabalham fortemente em cima disso, porque na realidade, o que acontece? O matrimônio é constantemente atacado por influências que não provêm de Deus. Influências, se tratando do nosso meio, influências demoníacas. Assim como aconteceu com Ananias e Safira. Eles estavam dentro da igreja. Eles faziam parte da igreja. O movimento que estava naquela época era o quê? Vender tudo o que tinha, colocar aos pés dos apóstolos e seguir aquilo que era o projeto de Deus. Eles estavam no projeto. Eles caminhavam juntamente com os demais. Mas o que é mais interessante, querido, é que a cumplicidade dos dois, que é o que sustenta o casamento, e nós vamos trabalhar bastante isso hoje, a cumplicidade dos dois estava em plena harmonia, mas as intenções não. Então não adianta você ser cúmplice da tua esposa, se aquilo que ela está te pedindo, ou se aquilo que ela está te propondo, não provenha daquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Se você não sabe, eu quero te dizer, Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida, para o teu casamento. Ao final desta ministração, eu tenho uma certeza e sem medo de errar, eu vou te dizer. Você vai sair daqui, tanto homem como mulher, marido e esposa, transformado por aquilo que Deus vai fazer. Pastor, mas por que você tem tanta certeza disso? Porque Deus fez isso na minha vida. Eu costumo dizer que eu não prego o que eu não vivo. Não tem como você subir aqui em um altar a qual foi consagrado a Deus e tentar passar algo que você não vive, que você não tem propriedade em falar. E aí uma coisa que eu acho muito interessante é que a cumplicidade do casal, ela pode gerar vida ou pode gerar morte. No caso de Ananias e Safira, gerou morte. Eles concordaram. Deus não disse a eles, venda a propriedade e traga aos pés dos apóstolos. Foi algo que nasceu no coração deles. A intenção em vender era boa. A cumplicidade em dizer assim, meu amor, eu tenho a nossa casa e venderemos a nossa casa e colocaremos aos pés dos apóstolos e os seguiremos. Tudo bem, amor. Eu concordo com isso. Eu sou sua cúmplice nisso. Porém, não sei se, provavelmente deve ter sido Ananias, disse, mas, a minha intenção não é entregar tudo para Deus. A minha intenção é reter um pouco para nós, porque nós não sabemos o que será o dia de amanhã. E ela
dentro da cumplicidade, disse: eu concordo. Sábia a tua decisão. Eu tenho dito muito isso por esses dias, que Deus tem buscado homens e mulheres com um coração confiante. Se você quer receber algo da parte de Deus, querido, o seu coração tem que ser confiante. Em que área? Em todas. Em todas as áreas da sua vida. Eu aprendi no meu ministério, nessa jornada que eu estou à frente da igreja, que o banco de um homem de Deus não é Santander, não é Bradesco, não é nenhum tipo desses bancos, Itaú, Personalité, nenhum desses bancos. O banco de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, é o banco do céu. Lá são feitos os grandes saques. E o seu cartão é o seu joelho, onde você conversa com Deus, onde você apresenta os seus problemas, onde você apresenta aquilo que você quer da parte de Deus, e Deus estende as poderosas mãos e abençoa. É que nós, queridos, muitas vezes, nessa vida toda ativa, nesse ativismo que nós vivemos, tanto no trabalho como na igreja, nós tentamos de todas as formas ajudar a Deus. Tentamos dizer para Deus que estamos dispostos a ajudá-lo, estamos dispostos a concordar com aquilo que Ele está nos propondo, desde que aquilo que Ele está nos propondo também seja aquilo que nós queremos. Porque às vezes Deus te propõe algo, você fala: mas não foi isso que eu pedi. Não foi o combinado. Não é isso que eu quero. E diante disso nós começamos a trazer para nós intenções. Cumplicidades, elas existem, mas as intenções dos nossos corações como casais, elas começam a não mais condizer com aquilo que Deus quer. Como foram, olha como é interessante, queridos, como foram os planejamentos de quando você conheceu a tua esposa? Quando eu conheci a minha esposa, eu a vi e disse: é a mulher mais linda do mundo. Disse: vou me casar com ela. E continuou sendo a mulher mais linda do mundo. Disse: vou me casar com ela. 16 anos, imagine. E ela com 14. Nós fazíamos sonhos, pobre de dador. Pobre, 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 pobre. Como que você sonha se você não tem nenhum nada? A minha moto, ela conseguiu. Eu tinha uma motinho, aquelas RX 125, com 16 anos, eu trabalho desde os 13. Então o meu bem maior era uma motinho. A 5 quadras ela sabia que eu estava vindo, por causa do barulho. Ela dizia: o meu amor está chegando. Né? E eu costumo dizer que, se fosse nos dias de hoje, era ostentação, porque o cheiro que ficava de gasolina, era uma fragrância. Ela está ostentando, hein, pastor? Cheirava gasolina. Como que você faz planos não tendo nada? Não tendo nada. Mas nós dizíamos: vamos casar, vamos ter uma família abençoada, vamos ter carro, vamos ter casa, vamos trabalhar juntos, vamos conquistar tudo aquilo que Deus tem para nós. Começamos uma jornada de trabalho. Aí nos casamos. 19 e 17 anos. 2 crianças dos dias de hoje. Mas 2 crianças com um coração extremamente esperançoso. Nós éramos cúmplices desde o nosso namoro. Foram poucas as vezes que nós discordamos um do outro. Nesses 30 anos que eu convivo com ela, eu nunca, diante de Deus, eu nunca alterei a minha voz, sequer para chamar o nome dela. Ela faz sempre isso. Mas eu não. Tanto é que você viu que eu falei: graça e paz, ela já deu um shalom, já entrou com tudo, né? Então você percebe que tem uma... Eu disse: graça e paz, igreja, amém, queridos? E ela já é uma alegria estar muito aqui, shalom. A cumplicidade, ela faz toda a diferença no casamento, nos planos. Porque não adianta, pastor, você ter um sonho e ela ter outra. Deus não age em casa dividida. Não age. Você pode desejar a coisa mais simples do mundo, esse copo de água, se ela não concordar com você, e se vocês não entrarem em concordância, você vai morrer de sede, ela também.
Mas se você concordar não somente com um copo de água, e ela também concordar não somente com um copo de água desse, querido, concordar com aquilo que Deus tem, não será somente uma taça de água, será um manancial de águas vivas no casamento de vocês. A concordância faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E nós concordamos em prosperar. Eu disse que com 40 anos de idade eu não trabalharia mais. Com 40 anos de idade eu iria me aposentar. Eu não queria mais, eu falei, 40 anos já é uma idade boa para parar. E começamos a trabalhar, construímos uma casa, e Deus veio dando coisas aos poucos, e nós fomos crescendo. Momentos altos e baixos na vida do casal acontecem constantemente. Porque se você fala algo para a tua esposa e ela concorda com tudo, você pode ter certeza que alguma coisa está errada. Casamento tem que ter discordância. Casamento tem que ter um puxa daqui, um puxa dali, porque senão eu vou dizer, faça isso, faço. Não quero, não, tudo bem. Então um manda e o outro obedece, não é escravidão. A palavra de Deus diz que a mulher tem que ser submissa ao homem, não é capacho do homem. Submissa é andar lado a lado na mesma missão. Deus deu uma missão para você como casal, Deus deu uma missão para mim como casal, para mim e para minha esposa, para Denise e para o Júlio, para todos que estão aqui. Deus deu uma missão para vocês andarem lado a lado, cumprindo aquilo que Ele nos chamou para fazer. Uma coisa você precisa entender, querido, você não está aqui à toa. Você não veio aqui nesse momento maravilhoso à toa. Talvez você tenha vivido nesses últimos anos altos e baixos. Problemas financeiros. E uma das coisas que vemos constantemente no ministério é algo que eu bato muito, mas com muito carinho. Eu tento explicar papéis que são invertidos. Se vocês estão fazendo Aliançados para Sempre, façam, é maravilhoso. A primeira turma de Campo Grande nós fizemos com Jaziel há 12 anos atrás, mais ou menos. E é tremendo. E uma das lições é papéis invertidos, salvo engano, ou inversão de papéis. A mulher quer tomar o lugar do homem. Se você, mulher, tem essa intenção no teu coração, eu vou te dar uma notícia tão triste, tão triste. Você está acabando com o teu casamento. Você está destruindo a tua casa. Você está tirando da sua casa as bênçãos que Deus tem. Você colocou uma abóboda, um círculo gigante, uma esfera, e protegeu a tua casa das bênçãos de Deus. Deus instituiu o homem para ser a cabeça da casa e a esposa para ser a ajudadora. Se você, mulher, ou se você, homem, tem passado para ela o teu papel, saiba que algo está errado. E aonde está errado, o Espírito de Deus não habita. Não adianta. As intenções, volto a dizer, de Ananias e Safira eram maravilhosas. Eles estavam na igreja. Eles estavam sentados aí com vocês. Eles vibravam quando o pastor dizia Shalom. E eles diziam Shalom. Eles diziam glória a Deus. E o pastor, Deus tem coisas maravilhosas para vocês. E eles diziam eu creio. Vinham no domingo, atravessavam a cidade, entravam na igreja, sentavam, cantavam 4 canções, glorificavam a Deus, diziam, nosso Deus é tremendo, o nosso Deus ele é maravilhoso, como o nosso Deus é generoso. Esse era Ananias e Safira. Estavam na igreja, mas as intenções não eram boas. As intenções, elas eram diferentes daquilo que Deus tinha. E como eu disse, um ventre, um útero, porque se nós somos uma só carne, então o ventre materno, eu faço parte. Ou seja, a Luísa quando nasceu não foi um trabalho só da pastora Denise, do pastor individual, foram os dois. Eles conceberam esta pedra preciosa, colocou ela ao mundo segundo aquilo que Deus queria. Então nós somos responsáveis para gerar vida dentro da nossa casa, ou podemos gerar morte.
E nesses altos e baixos, queridos, os elogios, eles começam a diminuir. Meu amorzinho, minha linda. E os adjetivos começam a aparecer. Os elogios diminuem e os adjetivos começam a aparecer. A gente começa a não mais olhar para a esposa como a conhecemos. Porque uma coisa eu tenho, querido, você não conquistou ela. Porque se você conquistou a tua esposa assim, e aí, tudo bem? Tudo bom. Mas que eu estava pensando em namorar você. Ah, tá, tudo bem, então, vamos casar, vamos. Alguma coisa não está certa. Eu tenho certeza que você lutou por ela. Principalmente se ela tivesse de olho em um outro homem. Hoje eu costumo dizer na igreja que não se fazem homem como antigamente. O máximo que um jovem consegue fazer hoje é pegar no WhatsApp, mandar um olhinho, aqueles 2 coraçãozinhos. Ele manda, aquilo vibra, e ele fica, meu Deus. Se não mandou aquele beijinho torto, aquele emojizinho. Tem algumas pessoas aqui, provavelmente devem ter a mesma idade que a minha. No nosso tempo, querido, era sangue no olho. E eu dizia para minha esposa, existe um ditado que eu carrego comigo. Você escapa. Você já viu uma gazela do deserto escapar de um leão? Você não escapa, querida. Não escapa. Era sangue no olho. Era você tomar banho, colocar a melhor roupa e ir 3 vezes por dia na casa dela até você conquistar ela. Hoje o namorado passa uma semana sem ver. E hoje, meu tempo, nós começamos a namorar, eu morava em Presidente Prudente e vim para Campo Grande. E ela ficou. Meu Deus, foi o dia mais triste da minha vida. Eu estava me separando daquilo que era uma promessa de Deus. Eu falei, não, eu não quero. Mas eu fui obrigado a vir. Hoje nós temos aí smartphones com aquelas conferências, você vê o rosto. No meu tempo era smart ficha. Era aquelas fichinhas redondinhas. Eu chegava na Telemes aqui antigamente, que era ali na Dom Aquino. A moça até me conhecia, ela dizia, oi Roberto, tudo bom? Eu dizia, tudo jóia, me dá 2 sacos de ficha. Aí eu entrava, tinha uma cabine, você sentava na cabine, aí você colocava a ficha. Colocava um monte lá para não... E aí dizia, oi amor, tudo bom? Tudo jóia. Como é que tá aí? Tá frio? Tá mais ou menos. E aí, tá calor. Quando é que você vem? Eu ia de 15 em 15 dias. Não tinha assunto. Mas eu queria ouvir a voz dela. Não tinha assunto. Mas todos os dias, pelo menos, eu tentava falar com ela. Se eu não conseguia, eu juntava dinheiro, trabalhava, era pobre de dar dó, e aí pegava, juntava um dinheiro, comprava um saco de ficha, era aquilo que eu fazia. Oi, amor, tudo bem? E quando eu tinha que viajar, então eu comprava menos ficha para tirar o dinheiro da passagem. E ia para Prudente de ônibus, feliz da vida. Hoje, tem guri que não consegue pegar um Uber para ver a namorada. Aí vem aquela questão, qual é o valor que você está dando para o teu relacionamento? Quanto custa a tua esposa? Quanto vale a tua esposa? Vale quantas fichas telefônicas? Vale quantas noites sem dormir, de ida e volta, chegar no outro dia de manhã cedo, na segunda, e já ir direto para trabalhar, mas realizado. Mas, queridos, o tempo vai passando. E aquele sonho que nós tínhamos de estar junto, de construir uma grande casa, se resumiu num apartamento de aluguel, um colchão que ficava no chão, 2 criados mudos e um fogão de 2 bocas emprestado. Aquele castelo que nós planejamos, aqueles almoços que você imagina, chegar em casa e falar, nossa, eu vou chegar na minha casa, eu vou comer aquela comida boa, se resumia em macarronada, que era a única coisa que ela sabia fazer, e torta de banana. Então eu tinha certeza, eu vou chegar em casa, tem 2 coisas, ou é torta de banana, e o fogão que eu tinha em 2 bocas era alto luxo, tinha forno. Era aquele forninho pequenininho assim, cabia de lado uma microforma. E um dia nós saímos para trabalhar,
Voltamos, chegamos em casa. O apartamento ele era minúsculo. Ele devia estar uns 65 graus, mais ou menos. Ela ligou o forno e deixou ligado o forno. Só o dia todo. Das 7h30 até as 19 horas, o forno ligado. O fogãozinho estava quase derretendo, assim, murchando o bichinho. Tivemos muitos altos e baixos. E a questão financeira é algo que pega muito no casal. Você quer ver ficar tudo muito bom? É quando você tem dinheiro em conta, o cartão está pago, está tudo com dinheiro, e você diz, meu amor, eu quero levar você para passear. Eu vou falar do Titanic, ela gosta que eu fale do Titanic. Vou levar você para passear. Aí vamos fazer um cruzeiro. Aí ela, amor, nossa, que alegria. Para onde iremos? Não sei. O destino cabe a Deus. Aí você entra no cruzeiro, aquele navio, toda aquela pompa, e ela está te amando, sim ou não? Você acha que uma esposa ficaria triste se você propor a ela um cruzeiro com tudo luxo, sabe, aquele tapete vermelho, aquelas cabines, é uma pompa, um alto luxo. Aí você, para completar, querido, essa noite tão romântica daquele cruzeiro, com aquele baile, aquela coisa, você chama ela e diz assim, você será a Rose e eu serei o Jack. Aí você vai lá na ponta do navio. Vem aqui, meu amor. Aí ela começa a olhar assim, está todo o mar. Abre os braços. Não foi assim a cena do filme? Querido, você está tudo bem vestido, aquele terno, aquela coisa fina, dinheiro em banco, cartão, está tudo lindo. Ela com aquele vestido que você comprou para ela, aí você, para presentear, tira do seu bolso e põe um colar nela, aquela coisa mais linda do mundo. Não tem mulher que... E aquele toca aquela música do fundo, do Titanic, aquela coisa mais linda, ela... Tá, amém, querido? É bênção. Agora, pega essa mesma esposa e não vai para o cruzeiro, vai para Aquidauana. E você não entra num cruzeiro, naquele navio todo chique. Entra num barco, naqueles botes. Não é o comandante do navio. É aquele pirambeiro que chama, né? É o Zé do Peixe. E ele fala para você, patrão, para onde nós vamos? Eu falei, o destino cabe a Deus. Aí ela entra e senta. E ele... Querido, eu aposto, ela não anda 600 metros, 5 besouros que bater nela, ela fala, pode encostar isso aí, senão eu vou te jogar fora do barco. Então tudo é muito lindo, quando está tudo muito bom. Altos e baixos acontecem no casamento. E nós precisamos estar preparados como cônjuges, como esposa, como marido, a viver isso. A viver momentos de dificuldade, momentos de adversidade, para quê? Para que juntos vençamos. É muito gostoso quando está tudo muito bom, você acorda na segunda-feira, a esposa que você tanto sonhou, ela está do teu lado. Aí você acorda, tem pãozinho, tem coisas boas para você comer, está tudo muito bom. Mas quando você levanta já atrasado, e tem conta para pagar, segunda-feira parece que é o dia preparado para a pessoa pensar, meu Deus do céu, o que será da minha vida hoje? São problemas, carnês para serem pagos, água, luz, aluguel para quem paga, o carnê do carro. Então, você já entra numa semana preocupado. Se você não tiver uma pessoa que esteja do teu lado, pegando nas tuas mãos e dizendo, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, o teu casamento não vai muito longe. Porque as adversidades, elas não vão... Uma coisa, querido, que eu costumo dizer, tentação e adversidade, você não precisa correr atrás. A hora que você põe o pé na cama, elas se apresentam. A hora que você levanta da cama e põe o seu pezinho no chão, assim, que você calça o seu chinelinho, vem de monte de adversidade e tentação. Elas nos acompanham toda hora, todo momento. Ananias e Safira, eles tinham cumplicidade, mas os objetivos, as intenções eram de morte.
Não eram intenções boas. E o pecado, querido, na vida de um ser humano, tanto ele homem como mulher, ele é muito sutil. Não acontece do dia para a noite. A pessoa, um casamento, ele não é destruído de um dia para o outro. Eu nunca vi ninguém tropeçar numa montanha. Eu não conheço ninguém que fala assim, essa pessoa tropeçou numa montanha. Não. Tropeça diariamente em coisas pequenas. E a sutileza do diabo é, para a mulher apresentar um homem que seja mais bonito, mais generoso, mais charmoso, que tenha mais dinheiro, que seja mais apresentável, que seja mais compreensível. E para o homem, é uma mulher mais bonita, mais magra, mais chique, mais educada, mais fina, mais sabida, mais independente. Uma mulher que gosta de academia, uma mulher que cuida do corpo, uma mulher que desfila pela rua. É isso que o diabo apresenta, sim ou não? Não adianta você homem falar que não, porque você está perto da mulher, você está mentindo. Não pode mentir na casa de Deus. É verdade. Ninguém fala assim, nossa Deus. Não, Deus não ia aceitar isso, né? Se o cara está meio fora dos planos de Deus, quero uma mulher muito mais feia que a minha. Era mais feia que a minha, mas olha, que é uma bagaceira, capricha. Não vai. Ele vai querer sempre algo que seja melhor do que ele tem. E eu costumo dizer, querido, que aquilo que é bom é tentador. Você quer ver um exemplo? Vocês repararam no chassi aqui, né, na carcaça. Tem coisa melhor para um gordinho do que você comprar uma pizza no domingo, depois do culto, e ela sobrar. Quem riu faz. Aí você levanta de madrugada, aí você pega aquela pizza, pega a coca, a boca já fermentou à noite, que você já dormiu um tanto de horas, e você dá aquela mordida na pizza gelada e toma uma coca. A coca faz assim. Aquilo é como se você comesse algo, sim, é um maná. É algo maravilhoso. Aquilo é tentador. A minha filha Mariana, ela faz brigadeiro, ela fala assim, aquele brigadeiro, por favor, se você pegar, não pegue de muito, pegue de pouca. Pega pouca colherada, pai. Você quer pegar tudo, não vai acabar num dia. Coma um pouco hoje, amanhã você come um pouco, depois você come um pouco. É tentador. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Quando você é gordinho, você tem fome, você pensa na pizza de madrugada, você levanta e fala, vou comer um pedaço daquela pizza. Você tem força para isso. Porque ele é bom, é tentador. Você quer ver uma outra coisa, querido? Eu não conheço ninguém, espero não conhecer uma pessoa e ela olhar para você e dizer assim, nossa, eu não vejo a hora que amanhã é seu dia, eu quero comer 2 cabeças de cebola. Não tem. Por quê? Porque cebola é ruim, não é tentação. As tentações do relacionamento, a qual o diabo apresenta, são tentações boas. O diabo não vai proporcionar para você, não vai apresentar para você uma mulher que seja inferior à sua. Ele vai apresentar uma mulher ou um homem que seja inferior ao teu, superior ao teu cônjuge. Ele sempre vai fazer isso. E aí nós temos que estar o quê? Prudentes, assim como o pastor Rogério falou, atento, temos que estar prudentes. Porque tentações nós viveremos todos os dias. E as tentações, elas começaram desde o princípio de todas as coisas. Gênesis, no capítulo 4, 7, quando Caim matou Abel, Deus disse a ele, olha Caim, preciso te dizer algo, o pecado está à tua porta, ou seja, a tentação, o pecado já está à tua volta, cabe a você dominá-lo, que você tenha controle desta tentação. Que você domine isso que está tentando trazer para você destruição para a tua vida. Quantos casamentos não são destruídos ou constantemente são destruídos por uma única aventura? Por falta de cumplicidade, porque a pessoa ela não estava atento àquilo que Deus poderia fazer e ela cedeu mesmo. O pecado vai bater, querido, querida, quer queira você ou não,
todos os dias na tua porta. Assim como o próprio Cristo fala no livro do Apocalipse: estou à porta e bato, se abrires a porta do teu coração, ali eu entrarei, ali eu ceiarei, ali eu farei morada, ali eu farei maravilhas na tua vida. O pecado é a mesma coisa, estou à porta e bato, se você abrir, ele entra. E nós, querido, como falamos, temos um testemunho muito forte, um testemunho. Até então nós contamos as coisas maravilhosas a qual Deus fez em nossa vida. Mas um determinado momento da nossa vida, no ano de 2013, aquilo que parecia tão bom, a vida que parecia tão estável, lembre-se que nós éramos muito pobres, conquistamos algo acima daquilo que imaginávamos, mas rapidamente perdemos. Minha esposa quer dar um breve testemunho daquilo que aconteceu. Amém. 2013, né, foi o ano que eu posso dizer que nós perdemos tudo, da qual a gente vinha sonhando desde criança. Eu digo criança porque, né, 14 anos, 19 anos sonhando naquilo que a gente queria quanto família, projetos. Em 2013 eu falo que a gente perdeu tudo. E é um testemunho para mim que bastante forte, porque eu nasci numa família, né, pobre, sou a filha mais velha, e com 16 anos eu perdi meu pai. E aí eu fui diante de Deus, do meu jeito, eu não era convertida, eu fui diante do caixão e disse: Pai, pode ficar tranquilo que eu cuido de todo mundo. E assim eu me mantive firme. O que nasceu dentro de mim, enquanto pessoa, foi uma mulher extremamente independente. E eu falava que amava, que queria me casar, e me casei, amando, mas sempre achei que tudo que eu faria dependeria totalmente de mim. Então, eu sempre fui uma pessoa, até então, totalmente autossuficiente e autodependente, mesmo sendo casada, e depois bem camuflada depois de convertida. Eu já era convertida em 2013, nós já estávamos na igreja, à frente da igreja, naquela época. Nós temos aí 16 anos, 17 anos de conversão. E eu jamais imaginaria que ia passar por isso. Quando nós assumimos a igreja, o nosso líder disse que eu seria a mantenedora da igreja, uma das mantenedoras. Eu tinha uma loja no centro, eu tinha uma loja no shopping e eu tinha uma fábrica de roupas. E eu me dediquei muito a isso, mas exatamente só a isso. E eu me sentia muito sozinha, porque eu assumi tudo isso para mim, enquanto que o pastor estava assumindo a igreja. Isso foi simultâneo, sabe? Enquanto ele estava lá assumindo a igreja, eu estava inaugurando uma loja num shopping. Então, eu me sentia e eu achava que era isso mesmo que Deus queria para mim. Mas o que aconteceu antes? Aquilo que parecia ser tão maravilhoso, tão lindo, foi apresentado para mim com uma bandeja mesmo, uma bandeja muito bem posta, com muitas coisas que eu achava que agora sim, né, meu marido lá na igreja, independente do que ele vai ganhar, eu sei que nós vamos ter uma condição e manter essa condição até hoje. Então eu disse para ele: eu vou montar essa loja no shopping. E ele disse: não monta, você não tem condições de montar essa loja no shopping. Na época, apareceu para ela, como a loja no centro era uma loja bem conceituada, então esses olheiros de shopping, eles procuram lojas que chamem as pessoas para o shopping. E aí propuseram a ela assim: olha, nós daremos para você sem custo nenhum uma loja no shopping. E ela veio toda e me disse: meu bem, Deus vai me dar uma loja no shopping. No primeiro momento, como existe uma cumplicidade, eu entendi que seria bom. Mas depois Deus veio trabalhando ao meu coração, dizendo: não é, não é. E aí, quando ele disse para mim assim: não é e não faça, eu vi o diabo na cara dele. Como assim?
O meu marido sendo usado pelo diabo, porque Deus está me dando. Deus está dando um sonho, né, de criança, vamos dizer assim. E ele está aí dizendo para mim que não é de Deus. Então eu tinha a convicção que meu marido estava sendo usado pelo diabo. Se eu perder algum detalhe, você me ajuda. E aí, eu falava para ele, não, Deus me deu. Ele falava, não, Deus não te deu. E eu falava, não, Deus me deu e eu quero fazer. Eu ia no local onde era a loja, eu sentava numa lata, sentia uma lata, e Deus me mostrava o mundo espiritual daquele lugar. Eu falava, meu Deus, aqui não posso fazer nada. Eu dizia, pelo amor de Deus, pensa a respeito disso. Não provém de Deus isso. Ela dizia, bem, você está sendo, é um sonho que está sendo realizado. É Deus que está abrindo uma porta na nossa vida. Por favor, não deixe o diabo te usar, não deixe o diabo matar o meu sonho. E as coisas começaram o quê? A acontecer. Lembrando que nesta época, a nossa situação financeira era uma situação boa, muito boa, ao ponto, queridos, para a glória de Jesus Cristo, que o nosso dízimo era R$3.500. Hoje não é fácil você entregar R$3.500 de dízimo. Esse era o nosso dízimo na época. Imagine você diante de uma vida muito sofrida para se conquistar aquilo que nós tínhamos, casas de aluguéis, carros. Estava tudo muito bom, era o sonho. Ou seja, as coisas estavam de uma forma que não precisava se melhorar, virava festa, assim como diz no ditado bem popular, se melhorar, vira festa. Mas, e ela dizia, não, bem, eu vou fazer. Então eu continuei com esse sonho, mas eu continuei sozinha. O meu cúmplice já não estava mais comigo, no sentido de apoiar, de estar lá, até porque ele estava assumindo uma igreja e eu assumindo uma loja. E as coisas foram acontecendo de mal a pior. E eu falava, Deus, não é possível. Não é possível porque eu tenho certeza, e eu tinha certeza no meu coração que aquilo era de Deus. Que aquilo que foi apresentado para mim era de Deus. E eu falava assim, eu desobedeci o meu marido, eu sei disso. Eu desobedeci o meu pastor na época, porque ele disse que também não era para eu fazer. Mas e a convicção e a certeza do meu coração? Eu falo para vocês que eu demorei anos para entender o que aconteceu comigo. Porque eu era como Safira. Eu estava aí, sentada dentro de uma igreja, comemorando, adorando, em tudo. Como assim enganada? Como assim não deu certo? Por quê que não estava dando certo? Mas a motivação do meu coração era diferente da motivação do meu esposo. Quando a gente fala de cumplicidade, ela vai muito além, mas muito além quando a gente pensa na palavra, né, e vai lá no Aurélio, lá no dicionário, para ver o que é cumplicidade. Fala assim, fulano foi cúmplice num assalto, fulano foi cúmplice, né, num sequestro. Exatamente isso. Mas o sinônimo dessa palavra, cúmplice, é companheirismo. É o tamo junto, é o estar em concordância. E eu achava que eu continuava sendo, e nós, cúmplice, mas ao mesmo tempo com motivações totalmente diferentes. Então, a maior decepção para mim foi não ter dado certo. Por que não deu certo? Qual era a minha motivação? Porque eu estava vivendo uma inversão de papéis, em primeiro lugar. Um papel que não era meu, eu não tinha que ser mantenedora de lugar nenhum, nem de igreja, nem de casa. Eu tinha que ser, sim, a dizimista fiel, dentro daquilo que Deus colocava na minha mão, mas não com o orgulho, a autossuficiência. Por isso eu contei para vocês a promessa que eu fiz diante de um caixão, com 16 anos, que eu ia manter irmãos e mãe. E isso estava tão escondido dentro de mim, tão guardadinho dentro de mim, que a verdade é que eu precisava ter para ser. E essa motivação errônea na minha vida fez com que eu caísse, mas caísse não de um prédio de tantos e tantos andares, mas de um penhasco.
a ponto de olhar para Deus e perguntar: Deus, o Senhor não estava nisso? Deus, o Senhor não viu quando eu estava dando um mau passo na minha vida? Queridos, eu coloquei meu casamento em risco com a minha desobediência. Eu coloquei uma vida inteira. Você imagina uma menina de 14 anos se casar e depois, então, com quase 20 anos de casado, um pouco mais, 20, 21 anos de casado, você fazer algo que você mulher, faz com que o seu casamento pode balançar e balançar de uma forma horrível. Mas seu casamento estava pautado no dinheiro? Não, meu casamento não estava pautado no dinheiro, porque se tivesse eu não teria casado com ele. Eu teria casado ou procurado um homem rico para casar. Mas nós construímos algo juntos. E foi algo penoso, algo muito difícil de se construir. Mas pela minha desobediência, tudo foi por água abaixo. Agora você imagina, você ser considerado uma mulher de Deus, você orar pelas pessoas e você não entender, porque até então eu não entendia porque aquilo estava acontecendo comigo. Eu quero dizer algo para as mulheres aqui nessa noite. A modernidade, esse feminismo que está sendo dito, esse empoderamento que está sendo dito por aí, em algumas partes existe um lado bom. A mulher, ela tem o seu espaço, mas ao mesmo tempo nos colocou em lugares que nos faz com um fardo muito pesado. Eu não sei você é mulher, mas às vezes a gente tem jornadas que não é dupla, é tripla jornada. Às vezes é mais que 3, é 4 e 5. E a gente se orgulha disso. Eu vou falar, eu me orgulhava de tudo isso. Eu tenho 2 lojas, eu tenho uma fábrica, agora a gente tem a igreja, mas o ativismo que fazia com que eu fugisse de mim mesma. Daquilo que eu sabia, no fundo, que eu estava em desobediência, que eu estava fazendo algo que desagradava não só ao meu esposo, mas a Deus. Porque as motivações minhas eram errôneas. Era dentro do que eu achava, dentro das minhas emoções. E eu tinha muita convicção que era Deus. Mas quando eu descobri que Deus não estava em nada daquilo, pastor Júlio, é como se eu tivesse um pecado de morte. É como se eu tivesse adulterado, é como se eu tivesse me prostituído, é como se eu tivesse feito uma coisa muito terrível diante de Deus. Porque eu construí algo e não foi um castelo de areia. Eu construí algo com alicerce, que eu mesmo joguei uma bomba atômica por conta da minha desobediência. Hoje eu falo isso sem choro, hoje eu falo isso sem pesar, porque eu sei o Deus que eu sirvo e o Deus que eu tenho crido. Dormimos ricos, cada qual com o seu carro, todos os carros do ano, minha filha mais velha com carro, casas de aluguel, as lojas, dormimos ricos, acordamos pobres. Sem nada. Não, sem nada não. Nós perdemos no ano de 2013 430 mil reais mais ou menos. Talvez um pouco mais, os carros, as casas, e ficamos devendo mais de 100 mil para o shopping. Ou seja, além de perdermos tudo que nós tínhamos, e ainda continuamos devendo. E o pior de tudo, que o shopping me pediu um fiador. E o fiador o meu sogro e minha sogra, e uma casa pendurada naquilo. Se eu não pagasse, eles perderiam a casa. Então foi algo, querido, que se não houvesse cumplicidade, por isso que eu trouxe essa palavra hoje, o nosso casamento teria sido destruído. Porque da mesma forma que nós geramos aquilo no mundo espiritual, as casas, os carros, nós também geramos o erro. Porque eu não posso simplesmente olhar para ela e dizer, você errou. Mesmo que o meu sentimento fosse esse. Mesmo que muitas vezes eu tive vontade de dizer para ela, eu não te disse. Mas nunca, em nenhum momento eu disse a ela que ela era culpada. Sempre eu dizia a ela, nós vamos sair disso. Nós vamos vencer de novo. Nós somos novos, nós temos uma jornada muito grande pela frente.
Quando nós começamos a nossa vida, nós não tínhamos Deus como nós temos hoje. Nós conhecíamos Deus de ouvir falar, hoje nós vemos o que Deus pode fazer. E começamos essa jornada, e vocês se lembram que no início dessa ministração eu disse que um ventre materno, paterno, ele pode trazer vida ou pode trazer morte. E no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, verso 18 ao 25, diz assim: foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, a sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José o seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você deverá chamá-lo de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera ao profeta: a virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz ao filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. O ventre de Ananias e Safira trouxe morte. Mas o ventre, o útero de Maria, com a cumplicidade de José, trouxe vida, não somente uma vida, mas trouxe vida ao mundo. José podia muito bem dizer assim: eu não aceito isso. Tanto que o pensamento inicial dele era esse. Eu, por ser justo, eu não quero desonrar Maria, eu vou anular o meu casamento secretamente. Mas um homem atento àquilo que Deus pode e fala, quando um anjo disse a ele: faça isso, ele fez na hora. Ele concordou com isso. E trouxe, ou seja, naquele momento, não só o ventre, o útero de Maria, mas o de José, pela cumplicidade, trouxe quem? Jesus Cristo ao mundo. Aquele que é chamado Emanuel, aquele que é Deus conosco, aquele que é o príncipe da paz, é aquele que pode todas as coisas, é aquele que nos trouxe aqui nesta noite, é aquele que sustenta o meu e o teu casamento, aquele que dá saúde para o meu e para o teu filho, é aquele que sustenta o nosso trabalho, os nossos bens materiais, é Ele que faz. Mas foi uma cumplicidade de José que gerou, não que se José tivesse não aceitado, os planos de Deus seriam frustrados, jamais, até porque Deus conhece todas as coisas. A própria palavra diz que Ele é alfa e ômega, Ele sabe o começo, e Ele sabia qual seria a posição de José referente a isso. José foi cúmplice. Um ventre, querido, que tem o DNA da cumplicidade de Deus, ele traz vida. Ele gera vida. Ele traz coisas lindas para o mundo. E diante de tudo isso que nós passamos, tanto eu como a minha esposa, no ano de 2015, eu já estava cansado, porque era uma luta muito difícil. Viver do ministério, por isso que quando as pessoas dizem para mim: pastor, eu queria muito depender de Deus no ministério, eu falo: querido, pensa bem no que você está falando. Pensa bem que não é tão simples. Que delícia, acordar cedo, colocar o terno, pentear o cabelo e falar assim: glórias, agora eu vou pegar o meu período de oração, colocar 2 louvores, glória, andar pela casa, glorificando a Deus, encontrando os amigos pastores na rua, shalom, pastor Júlio, e o Júlio do outro lado da rua, aqueles flocos de neve caindo, shalom, pastor. Não é assim. Não é assim mesmo. Sabe por que não é assim, querido? Só vou falar uma coisa para você. Quando você vem na igreja, na church, no domingo, você vem vaziozinho, o tanque seu está vazio. Você vem cheio de problema. A sua adrenalina está no fim. A sua dopamina está tudo no fim, está tudo acabado. E o Júlio, pastor Júlio e a pastora Denise estão com a adrenalina cheio. Por quê? Porque eles têm que entregar algo para vocês. E ele vem aqui e diz: Deus vai fazer. Deus vai mudar a tua história.
quando acaba o culto de domingo, como é que vocês vão embora? Confiantes. Não falei para você, amor, que Deus vai mudar a nossa história? Deus vai mudar a nossa história, amor. E como é que eles ficam? Se vocês estão cheios, eles estão vazios. Você sabia que para gerar uma ministração de 45 minutos equivale a 16 horas de um homem forte trabalhando em uma pedreira com uma marreta de 5 quilos? Contínuo. É um estudo que foi feito. Por isso que na segunda-feira parece que eu morri. Eu caí de um avião e o trem passou por cima. E eu queria entender por que na segunda-feira eu fico um bagaço. E uma psicóloga uma vez me disse, para gerar uma ministração, desde o estudo, a oração, você entregar ela para a igreja é equivalente a 16 horas de trabalho forçado de um homem forte com uma marreta de 5 quilos numa pedreira. Então não é simples você viver. E no ano de 2015 eu disse, eu vou entregar o ministério. Eu levantei numa madrugada e disse, não quero mais, vou entregar o ministério. E fui para a sala e dobrei o meu joelho, umas 3:00 da manhã, dobrei o meu joelho e disse, Deus, eu não quero mais. Eu fui enganado, eu não sei se o Senhor me enganou, eu mesmo me enganei, mas eu não quero mais. E Deus, naquele momento, me disse, anote o nome. E Deus me deu um projeto, que é um projeto que eu tenho na igreja, um projeto social. E esse projeto começou a trazer vida ao meu ministério. Lentamente ele foi trazendo vida. Mas no ano de 2016, na virada do ano, Deus me disse, tudo aquilo que lhe foi roubado no ano de 2013, eu vou lhe restituir. Se eu dissesse isso para você, querido, que Deus restituiria tudo aquilo que lhe foi roubado, você diria, com certeza, você diria, amém. A primeira coisa que Deus começou a restituir foi a alegria do meu ministério. Eu voltei a ficar apaixonado pelo ministério. Eu tinha vontade de ir para a igreja. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu subi naquele altar, precisando ser ministrado, sangrando por dentro, e eu ficava do lado da minha esposa, cansado, abatido. Isso é cumplicidade. Ela dizia, tenha ânimo. Tenha ânimo. Deus separou você para essa grande obra. Existem pessoas que estão aí sentadas, que confiam em você. Elas precisam ouvir de você uma palavra de afirmação, uma palavra de esperança. Não suba naquele altar desanimado, suba com toda alegria. E eu sangrando por dentro, eu subia, assim como ela cumprimentou a igreja, Shalom, glórias a Deus. Mas muitas vezes eu não acreditava. Eu via milagres acontecendo na vida das pessoas, e a minha vida não fluía. Ao invés de melhorar, as coisas parece que retrocediam. Era aluguel que tinha que ser pago da igreja, a coisa não ia, a arrecadação era inferior àquilo que eu pagava, o custo da igreja. Eu disse, mas meu Deus, é isso que é o ministério? Situações. Esses dias atrás eu estava rindo, mas triste ao mesmo tempo. Eu brincando com a minha filha mais nova e com ela, falei assim, bom, a única coisa que vocês não fizeram na vida foi passar fome. E a minha filha mais velha falou, engano seu, pai, nós passamos fome. Um dia nós não tínhamos nada em casa, você estava viajando. Nós juntamos moeda e compramos um salgado de R$1 e partimos eu e a mãe. Então, olhando, parece que é tudo muito lindo. E as coisas no ano de 2015 começaram a fluir, 2016 as coisas começaram a melhorar. A água não estava tão turva mais, você já conseguia ver o fundo do rio, a esperança começou a voltar aos nossos corações. E na virada do ano de 2016 para 2017, Deus disse para mim assim, este ano eu vou restituir tudo aquilo que lhe foi roubado. Se eu dissesse isso para você, qual é o mês que você pensaria de bate-pronto? Quando aconteceria esta restituição? Dezembro. Eu perguntei na igreja, se Deus dissesse para você que tudo aquilo que lhe foi roubado, Ele restituiria no ano de 2018, que mês que você pensaria? 95% da igreja disse dezembro. Porque nós achamos que Deus precisa de tempo para trazer para nós algo. Deus precisa gerar, Deus precisa criar recursos para nos dar algo.
Nós não tínhamos casa, nós não tínhamos nada. Novembro, eu fui acometido por uma dengue. A minha oração é: Senhor Jesus, me recolha. Nunca tive tanta dor no corpo como aqui. Minha oração: Senhor Jesus, me recolhe, é tempo, eu acho que chegou meu tempo. E eu fui num cara que corta o meu cabelo, e ele disse assim: o que você tem, pastor? Eu falei: rapaz, eu estou para morrer. Ele falou: o que você tem? Eu falei: dengue. Aí ele falou: não tem coisa melhor do que raiz de fedegoso. Eu falei: sangue de Jesus tem poder. O que é isso? E ele falou: aqui no Panamá tem um monte. Eu falei: vamos lá buscar agora. Andamos no Panamá todo, não achamos nenhuma. Mas eu achei uma placa, dizendo: vende-se um terreno. Eu olhei e falei: meu Deus. E aquela placa, ela saltou aos meus olhos: vende-se um terreno. E aí vem aquela pergunta: como é que você vai comprar um terreno? Você não tem nada, você não tem R$1. E nesta época foi um período mais triste da minha vida, porque eu estava por conta do ministério, como as coisas ficaram tão horríveis, que eu tive que voltar a trabalhar, mais ou menos assim. Eu saí do Egito, e aí Deus me pegou e falou: agora você vai para o Egito de novo, para você aprender. Aí Deus me levou lá para o Egito. Fiquei 2 anos. E aí eu cheguei e disse assim: quanto custa esse terreno? Aí o cara disse: você precisa pagar 10 mil de entrada, e você vai pagar tanto por mês. Eu falei: bom, para quem não tem nada, 10 mil é uma fortuna. Aí eu chamei a pessoa que trabalhava comigo, que era meu irmão, ou seja, eu trabalhava com ele, e disse: Fernando, eu preciso comprar um terreno. Porque sempre ele dizia para mim: você precisa voltar a ter algo para pisar e dizer que é teu. Eu disse: amém. Ele falou: vamos lá ver. Para a gente resumir a história, porque eu sei que você já está com fome. Chegamos lá na imobiliária. O cara disse: você paga 10 mil de entrada, paga tantos mil por mês e tal. O Fernando falou: pode fazer. Aí ele pagou os 10 mil de entrada e comprou o terreno. Ótimo. Querido, não tem sensação melhor do que você não ter nada e você pisar naquilo que é teu. Todos os domingos de manhã nós tínhamos um momento exclusivo. Nós entrávamos, tanto eu como a pastora Luciana, no terreno. Mas não era um terreno, era a nossa casa. Nós parávamos o carro, descíamos, abríamos a porta do quem passava na rua falava: coitadinho, tadinho, é doido. Aí nós abríamos, entrávamos de mão dada. E eu dizia assim: está sentindo o cheiro da tinta? Está sentindo o cheiro da tinta? Eu dizia: tô. Eu um doido e outro mais louco. E eu falava assim para ele: aqui é a sala. Não, aí abri a porta, limpa o pé. Eu falei: que limpa o pé? Uma vez eu queria entender, querido, por que tem um tapete na porta da casa se você não pode sujar ele? Como é que você limpa o pé se você não pode sujar ele? Aí vamos entrar na casa. Não suja o tapete, mas como é que eu vou entrar plantando bananeira? Entra na casa, limpa aí o abri o portão, eu limpava o pé, assim. Limpa o pé direito. Aí entrava, direito, limpa o pé direito. Isso. Está sentindo o cheiro da tinta bem? Aí nós olhávamos e dizíamos: está sentindo o cheiro da tinta, amor? Estou sentindo. E ele dizia: estou sentindo. Aqui, bem, olha aqui, é o sofá. Nós andávamos em algo que não existia. De verdade. Não tinha. Mas, querido, saiba, nas regiões celestiais já estava pronto. Já estava pronto. Agora vem a melhor parte. Eu devendo aluguel para o dono do prédio da igreja. Não pouco, bastante. Deus fala para mim: conversa com ele que ele vai construir a tua casa. Eu falei: como? Eu falei: Deus, eu estou devendo para o homem, como é que eu vou construir uma casa? Aí eu fui. Falei: meu querido, quanto que você constrói, quanto custa para construir uma casa? Ele me disse: que tamanho é a casa? Eu falei: uma casa razoável. Aí ele falou: quanto você tem? Eu falei: nada. Ele falou: mas como é que você quer construir uma casa? Eu falei: não, porque eu tenho terreno e a gente pode fazer o alicerce, depois a gente vai fazendo. Aí ele disse para mim assim: faça o projeto. Aí eu falei: não, eu tenho um carro. Quanto vale o teu carro? Foi um carro que minha mãe me deu. Foi quando nós estávamos todos a pé, não tinha mais nada. Só sobrou um carro. Eu falei: vale uns 20 mil. Ele falou: mas 20 mil? Aí eu me desanimei de uma vez. Ele falou: 20 mil você não faz nem o alicerce.
Falei, meu Deus do céu. Ele falou, mas faz lá um rabisco, o que você precisa, e a gente vai tentar negociar e ver o que a gente consegue fazer. Eu falei, amém. Cheguei para ela, falei, olha, eu conversei assim, assim, assim. Faça o projeto. Ela já tinha o projeto. Eu não sabia. Depois que eu percebi, eu andava já no projeto. O projeto já estava com ela, eu que não sabia. Eu achei que ela ia inventar alguma coisa. E ela me deu o projeto. A hora que eu olhei, eu falei, sangue de Jesus, você está doida? Olha o tamanho dessa casa. E foi exatamente a reação do cara que ia construir para mim, que eu devia para ele. Ele falou, você trouxe o projeto? Eu falei, trouxe. Ele olhou e falou, mas rapaz, você é tupetudo, hein? Ele falou, não dá nem desse tamanho, não dá. Eu falei, mas meu Deus. Aí eu falei, você tem razão. Eu vou reduzir o tamanho da casa e a gente volta a conversar. Dei partida no carro e fui embora. 2 quadras depois, Deus me disse, volta que a planta é esse. Essa é a planta. Aí voltei, toquei o interfone da casa dele e falou, fala. Falei, meu querido, deixa eu te falar uma coisa, parece loucura, mas a planta é essa, Deus me falou agora, 2 quadras daqui. Aí ele falou, senta aqui. Aí ele pegou um papel e falou assim, olha, eu faço o alicerce. Lembre-se que já estava gerado no céu, já estava pronta a casa no céu. Lembre-se que eu não tinha mais nada, mas tinha cumplicidade no casamento. Em nenhum momento eu acusei ela do que tinha acontecido, nada. Nós unimos forças, crendo num sonho. Andávamos no sonho mesmo que ele não existisse. E ele falou assim, ó, eu faço o alicerce, eu te dou uma carreta de tijolos, eu faço todo o encanamento da casa, eu faço toda a mão de obra da tua casa, eu te dou uma carreta de pedra, uma carreta de areia, eu faço o contrapiso, o encanamento, faço o esgoto, faço isso, faço aquilo. Eu falei, pelos 20 mil? Ele falou, é. Peguei e falei, toma a chave do carro, para você não desistir. Falei para você não desistir. Aí ele escreveu no papel, ele falou, só que o material, o cimento, essas coisas, a laje, é por sua conta. Falei, amém. Para quem não tinha nada, pastor, imagina você não ter nada e depois ter uma casa. E começou em março, dia 3 de março, começou a construção da casa. Do ano de 2017. Não foi em dezembro, foi em março. Deus falou em janeiro. 2 meses depois, ou 1 mês e pouquinho depois, Deus já começou a fazer a casa. Do jeitinho, a planta que era. Mas o diabo não se contenta, querido. As coisas estavam fluindo, parecia... Era o bálsamo, era o refrigério de Jesus na terra. Eu estava todo feliz da vida. Até que um dia era assim, o momento de pôr a laje. E tudo isso era sem dinheiro. Eu começava segunda-feira, sem 1 centavo no bolso. E o pedreiro falava assim, ó, preciso de cimento. Eu falava, meu Deus do céu, onde que eu vou arrumar dinheiro para comprar cimento? Resumindo, no final de semana tinha 40, 50 sacos estocados já, que Deus dava um jeito. Se você me perguntar como foi, querido, eu vou dizer para você, eu não sei. Eu não sei o que Deus fez, mas eu sei que Ele fez. Finalizou a parte dele, mas antes de finalizar a parte dele, eu vi o diabo se materializar. Eu nunca vi uma coisa, uma opressão maligna tão grande como aquela, ao ponto de ele dizer assim, olha, eu não vou mais terminar a tua casa. Eu falei, mas rapaz, mas por quê? Não vou mais terminar a tua casa. Eu não quero mais terminar a tua casa. Eu estou tendo muito trabalho, as pessoas estão caçoando de mim porque eu estou perdendo dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, e agora? No culto de quarta-feira ela ficou na igreja, eu peguei um óleo, crente querido, seja ousado, não fique retraído com medo do diabo. Eu peguei um óleo, e não foi pouco, eu peguei logo, foi 1 meio litro. Peguei a caminhonete da firma, parei, era um breu só, mirei a caminhonete na direção do terreno e falei, ó Satanás, o lugar que você está aí dentro é meu, não é teu. E eu vou entrar, você vai sair. E peguei aquele óleo, mandei a capetada embora, expulsei demônio, fiz uma oração de batalha e fiquei ali umas 2 horas orando.
triste, muito triste com aquela situação. No outro dia, ele me ligou. Pastor, eu pensei melhor. Eu não consigo terminar a tua casa. Mas se você me liberar o telhado, queria colocar até o telhado, eu consigo terminar essa parte que nós combinamos. Por incrível que pareça, Deus trouxe um casal do interior de São Paulo, construtor, para a nossa igreja. Eu não sei por que Deus trouxe. Aí ele falou para mim, pastor, eu estou parado, vamos fazer essa casa assim, 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 assim. Eu falei, fechado então, falei para o cara que estava construindo anteriormente. Eu libero você do telhado. Ele falou, então combinado. Continuamos então. Quando ele terminou a parte dele, entra esse pedreiro, esse construtor que veio da cidade do interior, de São Paulo. E começou a concluir aquilo que Deus tinha iniciado. Chegou ao ponto, a casa estava sendo rebocada. E falei para minha esposa, eu falei, amor, para nós sairmos do aluguel, vamos fazer diferente. A gente coloca aqueles tampões, madeira nas janelas e entra. E depois a gente vai acabando a casa. Estava combinado isso. O pastor Júlio conhece o João. O João, para ele falar bom dia para você, é uma luta. Pensa, o João do baixo, é o João da nossa igreja. A pastora Luciana estava sentada, ele desceu, parou na frente dela e disse assim, olha, Deus manda para dizer para vocês que vocês não vão mudar antes que a casa termine, Ele vai te dar a casa pronta. Eu disse, amém. Eu recebo. Faltava um monte de coisa. Faltava, já nos finalmente, para nós encurtarmos, presentes foram aos montes. O Ereci chegou e falou assim, pastor, eu tenho uma vontade muito grande. A esposa falou assim, pastor, o Xande quer te presentear, mas ele está com vergonha, ele quer dar toda a parte elétrica da casa. Eu falei, não fica com vergonha não, querido, deixa Deus te usar. E Deus foi fazendo. Trouxe piso e foi trazendo. Por final, tinha os pisos do banheiro. Olha para a pessoa que está do teu lado, para a tua esposa, e diz assim, Deus escuta a tua oração. Ela estava orando, faltava o quê? Piso e azulejo, não, piso não, faltavam os azulejos da cozinha, da área de serviço e dos banheiros. Nós não tínhamos mais recurso nenhum, todo o recurso que nós tínhamos, que era o mínimo, já não existia. Ela orando, no outro dia, uma irmã da igreja procurou ela e disse, pastora, ligou para você. Conta, deixa ela contar com mais detalhe. Eu orei e falei, Deus, eu preciso desse piso. O Senhor falou, o Senhor usou um servo seu e eu quero esse piso. E antes de começar o culto, eu e Deus, antes de começar o culto, a irmã me procurou e falou assim, fulana de tal ali quer falar com você. Aí eu fiz uma cara assim, ela falou, não, fica tranquila que não é nada demais, né? Nem um BO. Ela falou assim para mim. Eu falei, amém. Aí começou o culto, na hora do louvor, eu falei, Deus, eu preciso do piso. Se essa irmã, o Senhor vai usar ela para me ofertar qualquer coisa na minha vida, eu preciso do piso. Aí eu falei assim, eu sabia que ela fazia crochê, sabe? E eu amo tapete. E eu falei, mas eu não quero tapetinho não, porque eu não tenho piso, eu vou pôr tapete em cima do chão puro? Não, eu quero piso. Aí terminou o culto. A irmã chegou para mim, e eu, ansiosa em ouvir o que a irmã tinha para dizer, né? Ela falou assim, não posso falar, porque o que eu queria fazer, o Espírito Santo de Deus mandou mudar. Eu falei, lascou, né? Acho que eu exigi demais. Falei para Deus algo que, né? Querendo colocar Deus na parede, de repente. Aí, quando amanhece o dia, eu olho no meu celular de manhã, era umas 5 horas da manhã, ela havia mandado no WhatsApp, assim que a senhora acordar, a senhora me liga, porque eu preciso muito falar com você. Eu falei, amém. Aí, umas 7h30, 8 horas, eu liguei para ela. Ela falou assim, olha, quando deu 3 horas da manhã, eu não conseguia mais dormir. O Espírito Santo de Deus mandou eu ofertar todo o piso para você. Então, assim, Deus, Ele fez algo tão lindo nas nossas vidas. E aqui a gente está falando de coisas materiais, né? Porque foi a nossa vivência, né? Aquilo que a gente viveu pela minha desobediência, pelo achar que eu estava certa. Mas muitas vezes nós olhamos para esse tipo de testemunho e falamos assim, isso não é o que eu preciso. Às vezes eu tenho tudo isso, né? Às vezes eu tenho tudo isso, eu tenho
a minha casa, eu tenho o meu carro, mas eu não tenho esse marido que é cúmplice. Esse marido que é parceiro, esse marido que estamos junto, que é amigo. E o que fez a diferença na minha vida, porque antes da minha conversão, eu tinha transtorno bipolar, para quem sabe o que é isso, ideação suicida, e eu vim para Jesus, né, e Jesus me curou, me restaurou, e a tendência do inimigo sempre era apresentar situações para mim para que eu voltasse, né, até esses sentimentos, até essas sensações, essas vontades de tirar a própria vida. E quando essa situação se apresentou para mim, e eu vivi tudo isso, eu entendi que eu estava curada, porque eu não tive mais vontade de morrer. Eu tinha vontade de resolver e de entender por que eu estava vivendo tudo aquilo de novo, né? Então a gente não está livre. O inimigo, ele trabalha dessa forma, ele não apresenta coisas novas, ele não tem essa capacidade de fazer coisas novas nas nossas vidas, mas ele quis voltar lá atrás para que eu novamente voltasse a ter depressão, que para quem já teve, sabe o quão é difícil sair desse quadro. É só Jesus muitas vezes, né? Nós temos aí a medicina, nós temos aí profissionais, mas só Jesus pôde me curar. Que aí seria um outro momento para eu falar sobre isso. Mas Deus foi muito lindo, né? Nos dando aquilo que estava no nosso coração. E eu continuava perguntando para Deus por quê. E a casa, para nós resumirmos, ficou pronta. Deus nos entregou ela pronta. Falta a parte de fora, que é só a pintura. Os pisos de fora já estão comprados, mas a casa que nós tanto sonhávamos ficou pronta. Deus nos deu a casa pronta. Eu disse, glória a Deus. Porém, ficávamos a pé. Minha filha mais nova fez 8 anos, o meu pai deu um uninho para ela. Era o que nós tínhamos para nos locomover. Um uninho 97, velhinho. E era o que nós tínhamos, e andávamos para lá e para cá, e para lá e para cá. Porém, a minha filha Mariana começou a namorar uma pessoa que não professava a mesma fé que ela, do que a nossa. E aos poucos, o diabo foi tirando ela dos caminhos de Jesus. Nós estávamos aqui e a Mariana lá. Nós idealizávamos sonhos e a Mariana sempre ao contrário. Então não adianta, querido, você tem tudo muito bom, tudo muito agradável, tudo muito lindo, mas você tem uma filha que nasceu na igreja e ela não está mais na igreja. Ela estava como Safira. Ela estava fisicamente, mas espiritualmente não. E eu conversando com um amigo meu, ele disse assim, quando Deus separou você, Ele não separou você, Ele separou a tua família para o altar dele. A Mariana está fora, ela precisa voltar. E não é você que vai fazer com que ela termine, é Deus. Entramos eu e a pastora Luciana em oração, e oramos, juntos, e oramos de dia, e orávamos à noite, e orávamos, Deus, e declarava, Senhor, a Mariana é do teu altar, e é de lá, Senhor Deus, que ela nasceu, é para lá que ela tem que voltar. E as coisas começaram a se desenhar. Para nós encurtarmos. Um dia nós estávamos em casa, eu e a pastora Luciana, ela saiu de casa e disse, eu vou ali, já vem. Deus colocou no coração, ela está saindo para terminar o namoro. Daqui a pouco ela voltou chorando e disse, eu terminei. Nós fizemos aquela cara assim, né? Por dentro, yes. Mas por fora, o que foi, minha filha? Não estou entendendo. Minha filha, me conte. Né? Aquele sofrimento. Por dentro eu estava dando cambalhotas. E ela, não aguentava mais. E eu falei, nossa, Deus é bom. Aí aproveitei, já desci a lenha. Já falei, Maria, não era um homem para você. E tá. Resumindo, Deus nos deu a casa, restituindo tudo aquilo que nos foi roubado no ano 2013. A nossa filha foi roubada dos altares de Deus. Deus trouxe ela de volta. Mas nós tínhamos o único carrinho, o ninho. Então, assim, é muito complicado. A pastora Luciana está concluindo o curso dela de psicologia, vai e volta para a faculdade.
Nós ficamos, eu e Mariana, ilhados. Pelo menos no período da manhã. Nós começamos a orar e pedindo a Deus que nos desse condições de comprar um outro carro. E um belo dia, estávamos em casa, semana 15 dias atrás. O meu genro falou assim: pastor, eu vou trocar o meu telefone, você não quer ficar com o meu? Eu falei, eu quero. É um iPhone mais novo do que eu tenho. Como é que você faz? Não, esquenta a cabeça, depois a gente vê. Eu falei, ótimo, melhor ainda. Melhor ainda. Aí a minha esposa falou assim, você vai trocar o teu? Eu falei, eu vou. Você vai me dar o seu? Eu disse, vou. Ela falou, porque Deus colocou no meu coração algo. Eu vou ofertar o meu iPhone. Eu falei, amém. Se Deus falou para você, amém. E agora eu vou abrir um parênteses, querido. Você que tem problema com oferta, peça para Deus tirar isso de você. A oferta abre as janelas do céu. A Bíblia diz que o Senhor Jesus, o próprio Deus, ele diz que ele abriria as janelas do céu. Malaquias, o profeta, diz isso. Por que não porta? Porque janela só abre quem está dentro. Só o dono da casa abre a janela. Ele diz que abre janelas e derrama sobre bênçãos incontáveis. E ela ofertou o telefone dela para uma pessoa da igreja. Mas nós, quando ofertamos, nós pensamos assim, poxa, custava, né? Dá um testemunho, né? Fica algo. Deus fez isso. Deus fez algo maravilhoso na nossa vida. Que bênção. Né? Mas continua essa parte sua da... E eu acreditava que eles iam dar testemunho sem contar o nome do santo. Eu falei, olha, eu estou ofertando na tua vida, mas deu testemunho. Mas não precisa contar que foi eu. E eles não deram testemunho. Passou, eu dei na terça-feira, 15 dias atrás, terça-feira. E saiba, vocês vão saber isso de primeira mão. Nós estamos nos preparando para falar para a nossa igreja amanhã o que Deus fez. Mas se eles assistirem, lascou, mas amém. E aí, eu ofertei, Segura, a irmã chorou bastante, porque o celular dela estava morrendo. Foi assim que ela me disse. Ela tinha orado ao sair de casa. Isso. O telefone dela estava morrendo. Ela falou assim, Deus, eu não tenho como pagar, eu não tenho como comprar outro telefone. E Deus colocou no meu coração, eu chamei ela na minha casa, ofertei o celular na vida dela e falei assim, olha, eu estou ofertando porque Deus quer startar algo na tua vida. Eu disse assim para ela. Aí, isso foi terça. Eu esperei ela dar o testemunho na quarta, nada. Eu esperei ela dar o testemunho no sábado, nada. Domingo, nada. Eu voltei para casa indignada. Falei, Deus, como uma pessoa ganhou um iPhone, podia ter vendido, né? E ela não dá um testemunho, ela não fala nada para a igreja. Não para que o meu nome fosse glorificado, mas para que o teu nome fosse glorificado. Até porque nós pedimos, não fala quem deu. Não, até porque poderia gerar um ciúmes, a pastora dá para um membro, não dá para o outro, né? Dá para um filho, não dá para outro filho, a gente entende assim. E eu falei, Deus, eu voltei muito indignada para casa. E o Espírito Santo de Deus olhou para mim, eu acredito que ele olhou para mim e falou, bobinha, ela não sabe de nada. Aí o Espírito Santo disse, não é ela quem vai dar o testemunho, é você. Eu falei, eu vou subir lá em cima e vou contar que ela ganhou o celular? Não posso, Senhor. E eu sou meio assim com Deus, viu? Eu sou louquinha mesmo. E aí, então, o Senhor, através do Espírito Santo, repetiu para mim isso. É você quem vai dar o testemunho. Eu falei, eu não estou acreditando. Como que é assim que eu vou dar o testemunho? Né? O Senhor não está entendendo. Aí eu acredito que Deus falou, quem não está entendendo é você. Então, na terça-feira, 15 dias atrás, eu fiz isso. Disse que estava startando algo na vida dela. Deus estaria startando algo na vida dela através daquela oferta. Mas na realidade era na vida dela que Deus estava startando. Na nossa vida Deus estava startando. Exatamente. E quando chegou essa terça agora, passada, terça-feira agora passada, eu já estou com o meu testemunho na mão para contar. Uma pessoa nos chamou e disse que ia nos abençoar. Eu pensei, eu preciso
trocar de carro, ou comprar um carro. Na realidade, trocar não, mas comprar um carro. E essa pessoa disse: pastor, eu tenho visto que vocês precisam de um outro carro. E eu quero dar uma oferta para vocês. Eu disse: deixa Deus te usar. Ele falou: eu não consigo te dar o valor do carro, mas eu consigo te dar uma grande quantidade que você consegue comprar até um carro bom. Eu disse: amém. Quando tem cumplicidade, as coisas acontecem. Eu disse: amor, o que você acha? Ele disse assim: podemos entrar em concordância e tentar partir para um carro novo. Mas eu disse: mas vamos fazer quanto? Mas antes eu tinha ido na concessionária, já faz um mês que eu fui na concessionária. Não estou falando que eu sou louca. Ela tinha planta, ela já tinha o carro, eu não estava sabendo de nada. Eu já tinha a marca, já tinha cor, já sabia o valor, eu já sabia tudo. Porque uma mulher que é ajudadora, não que eu ia comprar, eu não tinha como comprar, eu não tinha como, não tinha. Eu não tenho, eu sou acadêmica. Acadêmica é o bicho mais duro que tem. Tem dia que eu não tenho dinheiro nem para tomar um café. Tem dia que eu não tenho dinheiro nem para um café. Mas eu fui na concessionária. Deus quer que nós tenhamos fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que não se vê. Eu não via, mas eu esperava. E nessa terça-feira Deus usa essa pessoa, então. Fala assim com o pastor, né? Que daria, então, uma grande parte. E aí entramos em concordância. Eu tinha falado de um tempo para cá sobre a oferta de Isaac. 1 para 100. Uma semente deu 100 vezes mais do que ele plantou. E a semente que ela plantou, nós sentamos e fizemos as contas depois. Deus pegou essa semente e transformou ela em 100 vezes mais. Para resumir, para nós orarmos, uma semana depois, da terça-feira que nós entramos em concordância, na terça-feira nós entramos na concessionária para buscar o carro tão sonhado. Deus restituiu ontem, né? Ontem, terça-feira nós fechamos o negócio, eles prepararam um carro e nos deram um carro. Não era o que eu queria, mas era o que ela queria, mas entramos em concordância. Eu brinco na igreja que eu quero ter uma estrelinha na frente. Você conhece que tem uma estrelinha na frente assim? Eu sou ousado. E ela queria um Onix branco, 4 portas, 0. E nós estamos com ele parado aí fora. Para a glória de Jesus Cristo. Nós não tínhamos condição, mas Deus tem condições. A nossa filha hoje é minha secretária na igreja. É a mais aplicada da igreja. Tudo aquilo que parecia está tudo perdido, não tem jeito, pastora. Você fala: meu Deus, mas... Querido, põe um negócio na tua cabeça. Deus, quando criou o mundo, por sua palavra Ele fez tudo. E o texto diz que Ele criou 2 luzeiros. Um para clarear o dia e outro para a noite. E eles estão no mesmo lugar até hoje. Deus disse: fica, e fica. Ele ficou. Amém. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer o seguinte: você quer vencer como casal? Vocês querem vencer? Sejam cúmplices. Tenham ventre que gere vida. Não diga para o teu filho algo que ele nunca gostaria de ouvir. Diga: você vai ser bênção, você vai ser um vencedor. Eu nunca disse para minha filha, eu só dizia para ela assim: você está longe dos caminhos. Não. Eu dizia: Mariana, você nasceu para servir a Deus. Você nasceu para servir a Deus. Só para isso. Ela falava: lá vem você com essa conversa. Esse dia eu falei para ela: Maria, acho que eu vou mandar você para o seminário. Ela falou: quando?
pai, eu queria fazer IFOL, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo. Eu falei, calma, pera. Não. Estava perdida, desviada, bebendo. Jesus pegou ela de volta e colocou ela dentro da igreja, de onde ela nunca deveria ter saído. Mas sabe como foi possível tudo isso, querido? Pela minha e pela oração da minha esposa. Deus gera no ventre do casal vida em todas as áreas. Hoje nós temos a nossa casa, nós temos o nosso carro, nós temos a nossa igreja, temos a nossa filha, temos a nossa neta, temos o nosso genro, temos um ministério abençoadíssimo. Eu amo a nossa igreja. Tudo aquilo que parecia tão feio, Deus transformou na coisa mais linda de se viver. Amém? Eu quero, nessa noite, diante de tudo que nós contamos aqui, de forma muito breve, eu creio que o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para estartar a fé no teu coração e para trazer cura. Eu não sei como que você chegou aqui, como é a sua história de vida, se é parecida com a nossa, ou se vocês nunca viveram isso. Mas muitos de nós achamos que estamos dentro da igreja e que está tudo certo. E não paramos para olhar para dentro de nós, para esse olhar dentro da nossa casa, dentro das nossas finanças, dos nossos relacionamentos. E eu vejo, não aqui, né, pastor, mas na minha igreja eu vejo pessoas já desistindo dos seus relacionamentos, porque se não deu certo, se não concordou comigo, e a gente vê isso acontecendo. E a gente tem orado muito, lutado muito, pedindo ao Senhor a cobertura do sangue de Jesus sobre a vida de cada casal. Porque a gente sabe que as coisas aí fora tá feia, mas está entrando para dentro das nossas igrejas. E isso é uma realidade muito triste de ser dita no altar. Eu quero que você feche os teus olhos nesta noite.